coisas do Abba, para a gente realmente viver como filho de Deus, né? A gente sabe disso, sabe que a gente é filho, mas às vezes a gente fica preso no clichê, às vezes a gente fica preso no senso comum, e a gente tem que sair disso e viver biblicamente tudo aquilo que Deus tem para nós. Então, o objetivo da série é esse. E cada vez que a gente descobre algo, cada vez que um conhecimento ele é desvendado, a gente consegue ter outra qualidade de vida. Os conhecimentos que estão na Bíblia Sagrada, eles não são teorias, eles produzem vida, eles produzem transformação. E esse texto aqui, vocês vão ver esse texto e vão acabar decorando ele, né? Que diz assim: contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Então, quando você nasce de Deus, não é porque o seu pai, a sua mãe desejaram o seu nascimento, igual no nascimento biológico. É porque você creu no nome de Jesus. Você é gerado pelo Espírito Santo de Deus para uma nova vida. Olha que coisa linda. Não são outros que escolhem por você, é Deus que te chama, é você que responde a esse chamado gracioso, né? Então nós aprendemos a respeito de orfandade. O que é orfandade espiritual? Nós somos filhos de Deus, mas às vezes a gente não se comporta como filho de Deus. A gente esquece que é filho de Deus, a gente vive como se não fosse. A gente fica preocupado com coisas que nós não deveríamos ficar. A gente fica com medo de coisas que nós não deveríamos temer. E quando esse comportamento ele toma conta da nossa vida, significa que a gente não está vivendo aquilo que Jesus conquistou para nós. O que acontece, igreja? Você já viu um pai, né, com um filho biológico ali que convive muito? Eles estão o tempo todo juntos. Eles não começam a ficar muito parecidos, né? Começam a falar do mesmo jeito, começam a agir da mesma forma. E o que é orfandade? Quando nós nos desligamos de Deus, nós começamos a perder essa semelhança, porque a comunhão vai embora. Então a gente começa a agir de maneiras que não são as maneiras do nosso pai agir. Quando o filho pródigo ali, ele decide ir embora, por que ele decide ir embora? Porque ele quer fazer coisas que o pai desaprova. E nós somos filhos pródigos resgatados por Jesus Cristo, né? E essa orfandade, ela produz comportamentos. Olha só aqui uma lista de 10 comportamentos que a orfandade produz. Ela faz o quê? Que ídolos tomem o coração do homem. Então aquele coração que era do pai, porque esse relacionamento com o pai foi quebrado, ele fica disponível e consequentemente o nosso coração ele foi feito para amar, ele foi feito para ter uma relação, ele foi feito para ter um direcionamento. Se perde o direcionamento do pai, ele fica perdido. Os homens, né, trocam o Criador pela criação. Então, às vezes, em vez de adorar a Deus, eles começam a adorar as coisas criadas. Ao invés de adorar o Criador, eles começam a adorar outras imagens, outras coisas. Outro comportamento: o nome do Senhor é usado em vão. Perde-se a intimidade, perde-se o respeito. Já que eu não estou em comunhão com o Pai mesmo, que a maneira que eu usar o nome dele não tem problema. Não há mais descanso. Por quê? O órfão ele tem que disputar. O órfão ele não tem a casa do pai onde ele recebe todas as coisas. Ele tem que estar em constante conflito. Se ele descansar, ele perde. Então não há descanso. Hoje nós vemos uma crise muito grande, igreja, de pessoas que não conseguem descansar. Tem gente que é especialista, né? Tem gente que tem MBA e não fazia nada. Tem aqueles top. Mas tem muitas pessoas que elas não conseguem descansar, elas não conseguem parar. Você fala assim: o que você está fazendo? Eu estou descansando. Ela está ligada no WhatsApp, ouvindo o som, mexendo no computador, escolhendo a série, mexendo na revista, junto com os amigos, comendo pizza. Aí você fala: 1 milhão de atividades ao mesmo tempo, a gente não consegue. Quantas vezes a gente está conversando e a pessoa está conversando com outra pessoa aqui, a gente não consegue se desconectar, a gente não consegue parar para respirar, né? Outra coisa, outro comportamento: não há mais honra, e os relacionamentos entre pais e filhos são quebrados. O distanciamento de Deus e a orfandade também produz isso. Consequentemente aqui, um instinto assassino. Agora foi longe, né? Virou CSI agora a pregação. O que eu estou trazendo aqui, gente? Se você precisa competir, consequentemente, nessa disputa pode acontecer que
assassinato se torna uma possibilidade. A quebra de relacionamento entre marido e mulher, outra possibilidade. Outro comportamento, quebra da ideia de propriedade, o roubo. Se eu não tenho pai, se eu não tenho autoridade, se eu não respeito uma figura que tem autoridade, logo eu posso fazer o que eu quiser. Eu posso roubar, eu posso romper com a minha esposa, eu posso mentir, eu posso ter qualquer tipo de comportamento. O abandono da verdade para ter benefício ilícito, outro comportamento da orfandade. Para que eu preciso mentir para ter benefício? Se eu sou filho de Jesus, eu já tenho todos os benefícios do mundo. Faz sentido? Para que eu preciso enganar alguém se eu sirvo aquele que é a verdade? Para que eu preciso me proteger se Deus me protege, se eu estou no esconderijo do Altíssimo? Por que eu preciso desse tipo de competição desenfreada e ausência de satisfação pessoal? Então, esses daqui, mais 1 milhão de exemplos, eles são comportamentos que vêm da orfandade, da gente não se relacionar perfeitamente com Deus como nosso Pai. E aí, 3 coisas principais vale a pena a gente destacar aqui. Primeira coisa, a quebra com o Pai, dentro desses relacionamentos. Tem 3 pontos que eu gostaria que você guardasse a respeito de orfandade. Primeiro ponto de todos é a quebra com o Pai. E aqui eu estou falando do Pai Celestial. Orfandade é a quebra do relacionamento com o Pai Celestial. O que acontece? O coração não é mais direcionado ao Pai. As imagens e referências deixam de ser do Pai. Não entende o nome do Pai e banaliza, ou toma em vão. Essa parte da imagem é interessante. A Bíblia diz assim: não farás imagens de escultura para adorar. Porque quando você adora uma imagem, você copia uma imagem. Eu fui num congresso de psicanálise há 5 anos atrás, e o tema do congresso de psicanálise era o império das imagens. Sabe qual que é a maior disfunção social que nós temos hoje, no que diz respeito à sexualidade? Pornografia. Interessante, né? De repente a gente pensa que é promiscuidade, que a molecada está saindo, está todo mundo se pegando, também está, mas o que se destaca aí é a pornografia. A gente está no mundo que é o mundo das imagens. Tudo tem uma imagem, para tudo a gente precisa de uma imagem, tudo é definido como uma imagem. Você produz a sua imagem, você tem uma rede social que é a sua imagem, você se preocupa com a sua imagem, né? Temos que nos preocupar, mas quando essa preocupação fica grande, né, tem um problema aí. Nós vivemos no mundo de imagem, por quê? Porque nós perdemos a imagem principal. Se Deus for a nossa imagem, por que eu preciso buscar imagens, ou seja, referenciais em outros lugares? Se Deus é meu padrão, se Deus é a imagem que eu devo seguir, por que eu preciso de outras coisas, senão só de Deus? O segundo ponto é a quebra familiar. Teve a quebra com Deus, essa quebra com Deus Pai, ela traz um nível de orfandade, que no segundo ponto vai trazer a quebra familiar aí. O que é isso? Se perde a honra, o relacionamento entre pais e filhos é quebrado, o relacionamento entre esposa e marido é quebrado. Então olha só, a partir do momento que a gente rompe com Deus, o nosso Pai, acontece todo tipo de desgraça. Gênesis capítulo 3, tem o primeiro pecado. O que acontece? Um rompimento. Quando o pai procura Adão, o que Adão faz? Quem que lembra? Pena que eu não tenho um prêmio para dar, ia ficar bem mais interessante, né? Ele se esconde, né? Adão se esconde, Adão está lá. Se esconder é do quê? Você já tentou conversar com alguém, a pessoa se esconde de você? Né? Você fala: meu, quero tanto falar com fulano, quero tanto ligar para o Léo. Cara, mas eu ligo para o Léo não atende. Eu mando mensagem para o Léo, dá azulzinho ali, dá os 2 tracinhos azulzinho, ele não me responde, né? Eu vou na casa dele e a mãe dele fala que ele não está e eu sei que ele está lá. Gente, é agradável isso? Qual foi a nossa primeira atitude depois do pecado? Quando o Pai veio passar a tarde conosco, a gente, como ser humano, em Adão, nos escondemos. Nós quebramos esse relacionamento. Então isso precisa ficar bem claro. No Éden esse relacionamento foi quebrado. O que o inimigo queria? O que o inimigo sabia que ia arrebentar com a vida do ser humano? Romper o relacionamento do homem com o Pai. A partir do momento que o diabo conseguisse isso, ele sabia que aí ele poderia deitar e rolar, que aí ele ia dominar realmente o pensamento humano, a maldade humana. E nesse instante há um rompimento, o homem vai lá, se esconde, e Deus aí, isso é misericórdia, gente. O
que Deus faz? Ah, se escondeu, né? Sem vergonha. Foi lá, comeu do fruto, mandei não comer. Fiz um jardim pro cara, que ingrato, né? Às vezes os pais fazem isso com os filhos, né? Às vezes é bom fazer mesmo, não estou te reprimindo não. Vai lá e, eu fiz um jardim aqui, olha só. O cara tá de boa aí, Eva, não precisou nem paquerar, né? Mulher já estava pronta para ele aí, não tem problema. Não tem chefe, né? Alguns maldosos vão dizer, não tem sogra, tá? Mas alguns maldosos, né? Sossegadão ali na boa. Vai lá e peca. Deus vai falar, sem vergonha, agora se vira. O que Deus faz? Vê Adão se escondendo. Adão achando que poderia se esconder de Deus, né? Deus vai lá e procura Adão. Deus conversa com Adão. E aí Deus dá uma promessa para Adão e para Eva. Eva, de você vai vir aquele que vai pisar a cabeça da serpente. De você vai vir um homem que vai vencer Satanás. De você vai vir aquele que vai romper com esse laço de inimizade. Quando nós aprendemos sobre Deus, uma das terminações teológicas que a gente usa é a seguinte: Jesus, ele promove a reconciliação com o Pai, porque ele sabe que a quebra do relacionamento com o Pai trouxe tudo isso. Continuando, depois da quebra com o Pai, a quebra familiar, aí fica realmente os pontos mais graves. Depois que não há o equilíbrio da família, igreja, que a família é rompida, que a família é separada, que não há referências familiares, depois que isso acontece, vem todo tipo de problema. Então, voltando à história bíblica, teve o rompimento, quebra familiar, aonde que ocorreu? Ocorreu entre marido e mulher? Não, porque Adão não tinha muita opção também, né? Não teve, divorciar e ia casar com quem, né? Estou brincando, tá, gente? Não sei o que realmente aconteceu lá. Agora, com os filhos, relacionamento quebrado entre um filho e outro, assassinato. Você tem no 3º capítulo da Bíblia uma desobediência, no 4º capítulo da Bíblia um assassinato. Resultante do quê? Da quebra do relacionamento com o pai. Quando o pai, Deus, vai lá e fala para Caim: Caim, cadê o Abel? Abel fala assim: eu sou cuidador dele, por acaso? O que é isso, comportamento rebelde? Deus, eu não quero ter relacionamento com o Senhor. Eu quero romper esse relacionamento. Eu quero realmente fazer assassinato, eu quero roubar, eu quero viver a vida do jeito que eu quiser. Então a história do pecado, gente, é uma história de orfandade. Isso está tranquilo, né? Vários dados, várias coisas. Tranquilo, gente? Então a história do pecado é uma história de orfandade. E quando a gente não vive como filho de Deus, quando a gente está preso a esses comportamentos, significa que ou a gente não está vivendo a semelhança de Deus, semana passada, comportamento espelhado, ou a gente não está se apropriando daquilo que é de Deus. Isso a gente precisa corrigir. E agora, gente, esse ponto aqui é valiosíssimo. Eu coloquei uma imagem para ficar bem clara essa reflexão na nossa mente. O que nós vamos fazer? Né? A gente vai entender como que o inimigo atua e por que essa arma, a arma da orfandade, ela é tão poderosa. Ela é tão poderosa. O que vai acontecer? Ele vai quebrar o relacionamento familiar, e aqui hoje vai ser esse o meu foco. Ele vai quebrar, ele vai destruir, ele vai desmantelar, ele vai colocar picuinhas, ele vai colocar problemas, ele vai colocar mentiras, ele vai agir com profundidade dentro do relacionamento familiar. Qual que é o primeiro problema que Adão tem depois do pecado? Um problema com a Eva. O que ele faz? Primeira coisa, o segundo pecado do Adão, depois de se esconder, não, o terceiro. O terceiro pecado de Adão é fazer o quê? Ó Deus, a culpa é dela. Isso foi atitude de homem, igreja? Isso foi atitude de honra? Adão já começa a jogar seu casamento pela janela. Quando quebra o relacionamento com o pai, ele já começa a jogar seu relacionamento pela janela. Consequentemente, o filho dele se torna um assassino. Olha como a coisa vai acontecendo. E aqui eu quero que vocês prestem muita atenção nisso, como nós espelhamos comportamentos. Às vezes, você pode pegar uma pessoa que está dentro da casa de Deus, ela adora trabalhar para a casa de Deus, ela está aqui todo dia, ela está de manhã, ela está de tarde, de noite, de madrugada. Aí você fala: meu, esse crente está completamente liberto, não tem orfandade nele, meu, nem assiste a série, desliga aí, vai assistir o Fantástico. Meu, esse cara é top, um cara bom demais. Meu. E aí de repente, ele acontece alguma coisa, ele fica um mês fora do ministério, o pastor vai lá e um mês fora, ele entra em depressão, ele fica triste, ele abandona a fé. O que será que acontece em comportamentos assim? Muitas vezes o relacionamento dele com o pai dele era um relacionamento onde ele precisava mostrar muito serviço.
Sabe o pai exigente que ele tem que fazer? E aí ele se converte, ele reproduz com Deus o comportamento que ele tinha com o pai. Então, enquanto na igreja ele estiver produzindo, o que ele pensa? Fala, meu pai está me entendendo, meu pai está me recebendo. E aí ele começa a achar que o pai dele ama ele por aquilo que ele faz. Ele esquece que Deus não nos ama por aquilo que nós fazemos, Deus nos ama por aquilo que nós somos. Ele nos amou enquanto éramos ainda seus inimigos. Isso é lindo, igreja. E aí, sabe qual dificuldade que acontece no contexto nacional? Desculpa aqui se eu feri alguém, mas eu preciso explicar isso. No contexto nacional acontece uma grande dificuldade. Então eu chego e falo para qualquer um na rua e falo assim: é o seguinte, vim para a igreja. Por quê? Sabe por quê? Porque Deus é pai. Aí eu falo, cara, meu pai era tão mais ou menos, mas legal era minha mãe. Meu pai, cara, eu vou querer um Deus pai para mim. E aí, consequentemente, ele tem uma outra possibilidade, assim, vai lá, não precisa servir a Deus pai não, tem um Deus que é mãe, tem lá uma Aparecida no santuário, Deus é mãe. Aí ele fala assim, cara, Deus é mãe, legal, minha mãe era gente boa. Aí lota a Aparecida, né? Porque, gente, é muito mais fácil. Ele teve uma quebra de relacionamento familiar, onde o pai não era o referencial. É muito mais fácil ele acreditar num Deus que é mãe, do que ele acreditar num Deus que é pai. Esse relacionamento, ele fica de certa maneira rompido. Então é muito mais fácil falar, cara, você tem uma mãe ali que já, cara, minha mãe era legal mesmo, que legal, Deus é mãe, estou dentro. Deus é pai, Deus é pai, não sei não. Às vezes, os homens, eles acabam tendo um relacionamento com Deus, sabe como? Igual o relacionamento que eles têm com o pai. O que é o relacionamento de muitos homens com o pai? Relacionamento de medo. Cara, o que sua mãe fala para você? Vamos abrir o jogo aqui. Cara, se o seu pai souber, quando o seu pai chegar, aí você fica aqui na cabeça, cara, meu pai, mano, melhor eu esconder as coisas do meu pai. E sua mãe te ensina o quê? A esconder as coisas do seu pai, porque assim, se você ficar bonzinho aqui, eu não conto para o seu pai. Você fala, cara, meu pai saber as coisas é a pior coisa que pode acontecer na minha vida. Qual que é a minha sobrevivência dentro de casa? Meu pai não saber de nada. Aí você chega com essa pessoa que se converteu e você fala assim, ora, fala tudo para o seu pai. Ele, não. Está fazendo sentido para vocês, igreja? Ele, não, imagina, se meu pai souber, cara, eu estou frito. Aí ele vem no dia da ceia, e fala, cara, na ceia, se eu não confessar aqui, eu vou para o inferno. O pai, é o seguinte, sabe que ele vai lá, tem um relacionamento, toma a ceia, fala, ufa. Depois de um mês, ele fala com o pai de novo. Porque ele aprendeu assim, ele foi trabalhando assim, consequentemente, isso é uma manifestação do espírito de orfandade. Ele se sente órfão, ele não se sente amparado no pai. Então, consequentemente, na hora dele aplicar isso, a fé dele tem problema. Você tem um relacionamento com seu pai que seu pai não fala a verdade para você, ou seu pai não cumpre a promessa para você, e vem a pastora Marli e fala assim, Deus vai fazer isso na sua vida. Você fala, igual meu pai fazia. E que tem pessoas que duvidam de revelação, né? E que tem pessoas que não caminham em fé? E que tem pessoas que não confiam umas nas outras? E aí a coisa começa a fazer sentido. Então, igreja, Deus está tocando num ponto importante aqui, essa noite, da gente recuperar isso. O que vai acontecer? Por mais perfeito que seja o seu pai. Meu pai é um paizão, você sabe que eles conhecem, né? Ele é fantástico. Eu quero ser, se eu chegar perto dele, a Sara já vai ser bem feliz. Já. Tá bom. Mas ele tem defeitos. Tem momentos que eu tenho que olhar para ele e falar, não, tudo bem, aqui ele tem um defeito, mas não é porque meu pai tem esse defeito que Deus também tem. Não é porque nesse ponto do meu relacionamento com meu pai eu deixo a desejar, que com Deus eu vou deixar a desejar. Então a gente reproduz a imagem. O que Deus fez? Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, para reproduzir a sua imagem. Qual que é a figura principal de Deus? Ele é pai. O pai deveria, por obrigação, representar a imagem de Deus. E quando ele não representa a imagem de Deus, é isso que acontece. E é importante a gente quebrar esse vínculo, a gente quebrar essa prisão, né? E assim vai. Você fala, tem pessoas dentro da igreja que vivem fazendo rolo, porque o pai vivia fazendo rolo e achava normal. Ele vai lá e reproduz o comportamento do pai. Então a gente precisa olhar para dentro de nós mesmos, para dentro das nossas relações, aquilo que nos formou,
E é bem freudiano isso, né? Parece uma psicanálise isso. Deus sabia da psicanálise. O Freud foi lá e descobriu, mas Deus sabia muito antes, né? Mas a gente precisa resolver esses pontos, né? A gente precisa entender isso. E o pior de tudo, sem dúvida, é um pai ausente. Como que eu vou confiar em Deus se o meu pai era ausente? A gente precisa romper com isso. Então, igreja, aqui eu vou tocar num ponto importantíssimo. Talvez seja a chave para a gente viver plenamente tudo isso que eu estou pregando. A gente precisa necessariamente acabar com o espírito de orfandade. A primeira coisa, eu coloquei no número 1, é o relacionamento com o pai. O espírito de orfandade quebra o relacionamento com Deus Pai. Segundo lugar, quebra o relacionamento familiar. Terceiro, todas as outras mazelas vêm desse resultado. E aí, olhando para cá, igreja, a gente tem uma solução possível. Olha só o que diz o texto: perdoa as nossas dívidas, oração do Pai Nosso. A gente deve orar assim como perdoamos aos nossos devedores. Pois, se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Como que a gente rompe essa estrutura? A partir do momento que a gente perdoa no âmbito familiar. Aqui eu estou focado no âmbito familiar. E no âmbito familiar, pessoas que são figuras de autoridade para você. A gente precisa perdoar figuras de autoridade. Sua mãe é figura de autoridade, se você tem um tio, um avô que é figura de autoridade, o seu pastor, o seu chefe, etc. Figuras de autoridade. A gente precisa perdoar para a gente poder andar. E claro que principalmente o pai. E aí eu tenho uma notícia espetacular, né? Uma das melhores da Bíblia. A palavra de Deus diz assim que Ele, Deus, é um pai para os órfãos. Olha que coisa linda, igreja. Um dia todos nós, como ovelhas desgarradas, né? Nós estávamos sem pastor, como diz o Antigo Testamento. Até que o sumo pastor Jesus Cristo vem. E aí tudo isso faz sentido. Esse mesmo texto vai falar assim, que Ele é um pai dos órfãos, que Ele cuida das viúvas, e Ele faz com que o solitário habite em família. Olha como Ele é maravilhoso. O que está acontecendo aqui? Pode ser, igreja. Estou falando com pessoas online, pessoas aqui. O seu pai, ele foi deficiente em alguma área, isso é comum. Pode ser que seu pai tenha sido muito ruim, deficiente em várias áreas, ter sido uma imagem horrível para você. Não estou falando aqui de monstros, tá? De abusadores, aí é uma outra categoria que não dá nem para entrar. Mas estou falando de pais que deixaram a desejar, que foram ausentes, que não tiveram uma boa relação. Ou talvez, pior de tudo, você não teve um pai biológico mesmo, nem soube quem é, nem viu. E aqui essa é a melhor notícia de todas. Qual que é um exercício de fé que a gente precisa? Eu acredito que quando a gente se converte, a gente entender que a partir do momento que nós nos convertemos, nós não somos mais órfãos, nós somos protegidos, nós temos um pai. E assim, igreja, de uma maneira clara, quando você é criança, você está lá na escola, e aí o que você fala? Cara, se você brigar comigo, meu pai vai vir, meu pai vai brigar com você, meu pai vai me defender, vai lá e bate no peito, né? Eu lembro uma vez, a Débora, filha da Simone, era pequenininha, né? E aí ela falou assim, Michel, se você não deixar eu ganhar aqui, eu vou contar para o meu pai. Falou assim, o que seu pai vai fazer comigo, mano? Não sei o que, meu pai vai ver só, mano, meu pai vai vir. Então. É o seguinte, eu chamo meu pai também, mano, falando com ela. Aí eu falei, Michel, mas sabe de uma coisa? O seu pai está bem velhinho. Seu pai não vai dar conta do meu, não. O meu pai é bom, né? Igual diz a Gabriela Gomes. Meu pai é o cara, meu pai é demais. E quando a gente sai desse espírito de orfandade, a gente começa a viver isso no mundo espiritual. Muitas vezes, igreja, as pessoas que nos ofendem, às vezes eu passo por ofensa, às vezes sempre, né? E você também. Eu sinceramente oro pelas pessoas que me ofendem, porque eu tenho um pai tão maravilhoso que eu tenho dó das pessoas quando as pessoas me ofendem, de verdade. Eu tenho um pai para me defender, eu tenho plena convicção disso, né? Eu falo, Deus, a pessoa vem, faz uma presepada comigo, eu falo, Deus tem misericórdia, não precisa me defender muito não, deixa quieto, né? Porque eu sei que meu pai me defende, que eu tenho um pai que é maravilhoso, que é Deus. A gente não pode se sentir desamparado. Eu tenho que brigar por mim, eu tenho que fazer por mim, eu não posso levar desaforo para casa, isso, aquilo, eu tenho que disputar. Aí você vive em pecado, você vive em prisão, você vive na falta de perdão, e você não se apropria desse princípio lindo de ter um pai que é todo poderoso, igreja. Você já parou para pensar nisso? Meu Deus do céu,
Meu pai é dono do ouro e da prata. Meu pai enviou Jesus para me salvar. O meu pai me ama. O meu pai se revelou pelas Sagradas Escrituras. O meu pai me abençoa. O meu pai me dá dons. O meu pai me dá o Espírito Santo que clama: Abba, Pai, Paizinho. O meu pai fez a terra toda e eu pequei. Mesmo assim ele olhou e falou: Michel, eu te amo, eu quero te resgatar, eu quero viver a eternidade com você. Gente, quando nós temos um pai assim, quando nós tomamos posse desse pai, não precisa temer más notícias. Sabe por quê? A melhor notícia de todas é que você tem um pai. Ele é pai de órfãos. Ninguém nesse lugar, em nome de Jesus Cristo, ninguém nascer vivo a partir de agora vai ser um órfão espiritual. Você tem um pai, você é protegido, você é amado, você é amparado, você tem um ombro para chorar, você tem um Todo-Poderoso para te ajudar. Sua vida tem sentido, sim, em nome de Jesus. E nós entendemos que para viver como filho de Deus, igreja, nós precisamos fazer essas 3 coisas. Volte o seu coração para Ele. Volte o seu coração para Deus. A gente precisa pulsar por Deus. Segundo lugar, faça dele a sua referência. Ele ser a sua imagem. Eu vou copiar o comportamento de Deus. Meus olhos estão fixos em Ti, ó soberano Senhor. E valorize a Deus. O conheça pelo nome. Eu não sei que tipo de relacionamento você teve com o seu pai, mas o meu pai é bom. Aleluia. O meu pai é maravilhoso. E a gente é irmão, a gente tem o mesmo pai, a gente tem o mesmo direito. E aí a gente olha para João capítulo 1, verso 12 de novo. Ao todos quanto receberam, aos que crerem em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Eu acho que se a gente entendesse plenamente isso, gente, isso é incomparável a ganhar na loteria. A partir do momento que falar o seguinte: foi feito lá um exame de DNA e descobriu que o seu pai pode ter te abandonado, seu pai pode ter sido meia boca, seu pai pode ter sido até legalzinho, seu pai pode ter sido top, mas cara, sabe quem que é seu pai mesmo? Por causa de Jesus Cristo, você se tornou filho de Deus. Eu acho que na hora que a gente olhasse para essa passagem, a gente tinha que entrar na igreja de joelho, agradecendo: que maravilha, eu sou amparado, eu não sou mais órfão, eu não ando mais sozinho. O valorize, o conheça pelo nome, tenha intimidade com Ele. Voltado para o teu santo templo, eu me prostrarei e renderei graças ao teu nome, por causa de todas as coisas o teu nome, pois exaltaste acima de todas as coisas o teu nome e a tua palavra. Eu gostaria que você abrisse o seu coração para entender bem na prática essa ênfase do perdão, para essa superação que a gente precisa realmente para viver com o nosso Abba. Aleluias. Eu escrevi meu testemunho porque se eu for falar eu começo, né? Nunca tive um relacionamento com meu pai. Me imaginava conversando com ele, o abraçando, mas sempre quando me lembrava dele, eu chorava muito. Chorei muito. Chorei querendo o amor dele até os meus 16 anos, que foi quando eu conheci o Abba. Não tive dificuldades de chamar o Abba de pai, pois ele me abraçou como ninguém. E a partir dali, não importava mais se meu pai me ligasse ou não, porque era só eu e o Abba. Era um relacionamento maravilhoso. Em um dos discipulados com a pastora Marli, Deus disse que eu iria ter um relacionamento com meu pai que eu sempre sonhei. E eu guardei essa promessa no meu coração. Após 1 ano, meu pai veio para o Brasil, querendo conversar comigo. E eu pensei: meu Deus, o que ele quer falar comigo, né? Tipo, não vou mais te ligar. Tá bom. Mas tivemos uma conversa linda. Nós liberamos perdão um para o outro. E eu abri o meu coração, e ele estava disposto a ser um pai que nunca foi comigo. E hoje, igreja, o meu pai, ele é o meu amigo. Ele manda mensagem para mim todo dia. Isso é inacreditável. E mesmo longe, estamos trocando mensagens e um orando pelo outro. E é um relacionamento que eu nunca pensei que eu iria ter. Como o Michel falou, Jesus promove a reconciliação. E sabe o que eu fiz? Eu entreguei tudo, a minha vida para Jesus.
Eu escolhi primeiro amar Jesus para depois Ele resolver a minha vida. Foi isso. Eu me entreguei totalmente. E eu confiei nele e Ele tudo fez, né? Que fala, confia nele, Ele tudo fará. E antes disso eu me sentia insegura. Eu me sentia tudo isso que o Michel falou aí. Disputava. Eu me sentia insegura e eu falava pro Michel, amor, você me ama? Sabe essa pessoa que fica, você me ama? Isso é insegurança, gente. E aí ele falou, nossa, mas eu te amo, tem que falar de novo. Mas daí eu queria ouvir do meu pai, né, que ele me amava. Isso é muito sério. E eu me sentia desprotegida. Mas quando Jesus, ele trouxe essa revelação, igreja, eu fiquei assim, meu Deus, o que vai acontecer? E hoje eu sou muito grata a Ele. E se você tem um pai que é assim, que é distante, confie em Jesus. Abra o seu coração para Ele, porque Ele tudo fará. E você tem que se entregar de todo o teu coração para Ele fazer coisas grandiosas na sua vida. Amém. Amém, glória a Deus. Quando a gente encontra o Abba, aí as outras coisas elas ficam em segundo plano, né? Isso é maravilhoso. E a gente tem duas opções, mediante aquilo que a Gabi acabou de trazer aqui, né? Ou nós, na primeira opção, perdoamos nosso pai biológico, e aí a gente quebra o espírito de orfandade e vive como filho de Deus. Ou na opção 2, nós mantemos o mesmo sentimento e vivemos como órfãos presos ao passado. Então, liberar perdão é a gente viver com o Abba. Às vezes a gente não consegue ter esse relacionamento com o Abba, não consegue ter um relacionamento com Deus nesse sentido, porque ainda o perdão não foi liberado. Que o perdão seja liberado para essa fase passar. Deus é tão maravilhoso, né? Que Ele põe as coisas numa ordem. Eu estava conversando com a Gabi antes. Que Deus poderia ter primeiro restaurado o relacionamento dela com o pai dela. Não poderia? Deus é Deus, né? Poderia ter restaurado o relacionamento com o pai dela. Aí ela entenderia, falou, legal, agora eu sei o que é um pai, agora eu vou adorar a Deus como eu conheci com meu pai, agora eu vou abrir meu coração. Mas Deus fez ao contrário. Fez com que ela entendesse que o Abba é prioridade. A partir do momento que ela se relacionou com o Abba, a partir do momento que ela se relacionou com Deus, aí Deus foi lá e refez todas as coisas. Eu creio que é isso que Deus está fazendo nesse lugar essa noite. Deus está quebrando a orfandade. Deus está dizendo, eu sou suficiente para Jesus, para você. Quem tem Jesus tem tudo. E no último lugar, igreja, para a gente colocar em prática, um desafio para vocês aqui. Que vocês são filhos de Deus e Deus enviou o Espírito de seu Filho aos seus corações, o qual clama, Abba, Pai. E na próxima semana, esse é o meu desafio para você colocar isso em prática. Perdoe seu pai. Ficou bem pequenininho, eu vou ler aqui para vocês, tá? Perdoe seu pai, escolha amar antes de julgar, porque foi isso que o nosso Abba fez conosco. Põe em prática. Se você tem mágoas com seu pai, peça perdão a ele e libere perdão. Viver uma nova fase. Vamos deixar esses relacionamentos ruins, essas marcas que fazem com que nós não nos avancemos espiritualmente para trás. Vamos colocar um ponto final e começar a viver tudo aquilo que Deus tem para nós. Amém, igreja? Tem um momento, e aqui é o segundo desafio, com seu pai durante essa semana. Não como um filho cheio de cobranças e expectativas, porque às vezes a gente espera muito e acaba se decepcionando, não é verdade? Não tenha muita expectativa no seu coração, a ideia não é essa. Mas que você se relacione com o seu pai como filho de Deus, pronto a oferecer perdão, apoio e amizade. Você se relacione não com o seu pai terreno, para o seu pai terreno te curar, porque ele não vai te curar, não cria essa expectativa. Você pode ficar ainda mais machucado. Mas o teu pai, o teu Abba, ele vai te curar, ele vai te levar para um outro nível. E você completamente curado, você pode ser até, e vai ser em nome de Jesus, uma ferramenta de bênção para o seu pai biológico. A gente estava uma vez passeando, né, amor? A gente estava viajando. E aí o pai dela ligou, falei, amor, agora ele tá presente mesmo, né? A gente no meio da viagem lá, seu pai liga agora tá presente demais, hein? Legal. Ela pegou, ele precisa de oração, ela foi lá orar para ele chorou, ele recebeu a ministração que ela fez. Então Deus usando ele não para suprir uma necessidade dela, mas usando os dois como filhos, porque ele também é filho do Abba, ele também precisa de Deus, para a gente se ajudar mutuamente. É esse passo, igreja, que a gente precisa dar. Não é fácil mesmo, mas é possível. Eu trouxe testemunho aqui para vocês verem, né, que é possível. E em nome de Jesus eu continuo declarando
que viver como filho de Deus será o maior divisor de águas da sua história, em nome de Jesus, aleluia!